Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje, lição 5, 2 de novembro de 2025. E o tema da lição é a alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, pois, antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. E a verdade prática é: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã e uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Então, aqui, o autor dessa revista aí, comentarista, ele vai dizer que a preocupação, o cuidado com a alma, faz com que tenhamos uma vida cristã estável, né, estabilizada, e uma eternidade de alegria e de paz. Vida eterna. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Deixa eu resumir essa leitura aqui, porque ela não tem assim muito fundamento escatológico, teológico para falar. Começa dizendo aqui que Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai falar que Deus criou o homem à sua imagem, criou macho e criou fêmea. Já falamos sobre isso aqui em lições anteriores. E vai dizer que Deus abençoou, frutificou, Deus abençoou e mandou frutificar e multiplicar e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então aqui mostra Deus dando para o homem uma condição que outra criação ou criatura tem. A diferença do homem é essa. Gênesis capítulo 2 vai mostrar aqui, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Até aqui, nós vimos Deus mostrando quem é de fato o homem, o ser humano, aquele que na primeira lição nós falamos de corpo, alma e espírito. Lembra a composição do homem? Agora, a lição de hoje vai trazer a parte da alma de uma forma mais abrangente. Mas o capítulo 10 de Mateus, versículo 28, vai dizer assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo, perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só que coisa interessante. Nós falamos aqui nas outras lições que o corpo também é importante para Deus, e não apenas o coração, não apenas a alma ou o espírito. Aqui, Deus está falando: olha, os homens maus, eles podem até matar um corpo físico, mas com a alma não pode fazer nada. Porém, o próprio Deus pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então a alma, ela permanece depois da morte do corpo físico. E o corpo físico também vai estar ou na glória ou no sofrimento eterno, desprezo eterno. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o objetivo da lição de hoje é demonstrar que
Objetivo um, olha para, você pode acompanhar aí na tela de vocês. Então, tá aqui o objetivo um, fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. O segundo objetivo da lição é mostrar que sobre a alma, a parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. Então, depois dessa lição, você deve ficar atento para não ser enganado por questões, por doutrinas materialistas. Vamos falar sobre essas doutrinas daqui a pouquinho. E o terceiro objetivo, para finalizar, é que temos a necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos, tá? Então é isso que vamos aprender. A introdução, na tela de vocês, a introdução, o autor começa dizendo que na primeira lição já falou sobre alma, mas agora vai falar de uma forma mais profunda, mais abrangente. E aqui na parte amarelo, na tela de vocês, vai dizer assim: nessa lição buscaremos aprofundar no conceito de distinção da alma, estudando seus atributos, a sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, tanto qual é a relação da minha alma com o próprio Deus, com o Criador, e qual a relação da minha alma com o meu próximo, com o meu semelhante. E eu diria até mais, qual é a relação da minha alma comigo mesmo, com o meu semblante, com a forma que eu ando, com a forma que eu me relaciono, com o, com a minha voz, com a maneira que eu converso, porque uma pessoa depressiva conversa de um jeito, uma pessoa agitada conversa de outro, até a forma que a pessoa anda, isso pode mostrar como está a alma dessa pessoa. Vamos aqui para o tópico 1. Já falamos que toda lição tem 3 tópicos, cada tópico tem geralmente 3 pontos. Embora tenha aqui um desses tópicos que tem apenas 2 pontos, se não me engano, quando eu estava lendo a lição anteriormente. Então, o tópico 1 vai dizer aqui, atributos da alma, está aí na tela de vocês. De volta ao Gênesis. Então, vai falar aqui da diferença do homem para um animal, né? Tanto o homem, ser humano, nós temos uma parte que os animais também têm. Nós temos sangue, o animal tem sangue, nós temos carne, o animal tem carne. Nós somos feitos do pó da terra, né? E a terra gerou os animais, mas nós temos algo diferente dos animais. Nós temos a faísca da vida, o fôlego de vida, o sopro de Deus nos narizes do ser humano. E nós viemos herdando isso, o sopro de Deus. E lemos na leitura bíblica em classe que Deus, ele colocou o homem em uma condição de dominar, de sujeitar, de cuidar e guardar o jardim e os outros animais. Então o homem é de fato superior. Essa conversa de que o homem é só um animal, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso. Parte amarela da lição de vocês aí, no tópico 1.1, o homem é um ser pessoal criado à imagem de Deus. Então vai focar na questão aí, né, do que Deus colocou o homem para ser um representante do próprio Deus nessa terra. E hoje nós somos de fato representantes de Jesus Cristo nessa terra. Somos ainda mais.
Vamos aqui então, aqui na parte, estamos ainda no tópico um e no ponto um. Vai dizer assim: na aptidão de lavrar e guardar o jardim. Já falei sobre isso aqui, entendeu? Discernir entre o certo e o errado, fazer escolhas. O homem já possuía algo que os animais não podem. O homem tinha a opção de receber uma ordem de Deus para não comer da árvore do conhecimento, mas ele tinha a opção de escolher, de escolha, de fazer ou não. Tem até uma parte muito interessante aqui que o comentarista vai dizer aqui, olha, na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 18 e 20, ao 20, 18 e 23. É quando Adão fala, essa agora é carne da minha carne, osso do meu osso. Essa parte poética já estava mostrando ali Adão, mesmo antes do pecado, mesmo antes do conhecimento do bem e do mal, ele já estava citando poesias, e de fato é algo muito lindo, muito precioso, porque às vezes pensam em Adão antes do pecado como se fosse um bobo qualquer, mas ele já sabia, inclusive, expressar os seus sentimentos, as suas emoções, a sua alma já estava alegre de receber a sua esposa. Vamos ler aqui agora o tópico, ainda tópico 1.2, vai dizer assim: entre o espírito e o corpo. Então vamos lá, lembrar da primeira aula. Corpo, aqui embaixo, alma, entre, entre o corpo e o espírito. E o espírito, outra divisão. Três partes do homem. A alma estaria no meio dessas três partes. Vamos explicar aqui então? Na revista de vocês aí, na tela de vocês, parte amarela, a alma do homem é a sua personalidade ou distintivo pessoal. Vamos ver aqui, olha. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Volição e vontade é a mesma coisa, razão aqui, intelecto vai ser a mesma coisa, e emoção ou sentimento, o autor aqui colocou como se fosse também a mesma coisa. Então, as emoções de uma pessoa e os sentimentos, eu quero dividir isso aqui, porque é possível separar sentimento de emoção, de sensação, entendeu? Mas isso tudo está ligado à alma da pessoa. Se é uma alma mais alegre, se é uma alma de um eremita, fica mais isolado, cada um tem um tipo de alma. E nós vemos, por exemplo, vamos falar do profeta Elias, que vivia mais isolado, né? Homem mais de deserto, de caverna, né? Temos essas passagens bíblicas mostrando ele na caverna, por exemplo, isolado e desafiando reis. E vemos o sucessor do profeta Elias, que é o profeta Eliseu, que já sentava à mesa com os reis, comia com os reis, era mais sociável. Então vemos aqui a alma dessas pessoas assim, mostrando a diferença delas no relacionamento. Relacionamento do profeta Elias, mais afastado, mais isolado. Vemos também João Batista e Jesus. João Batista, homem mais de deserto, tinha uma pregação mais rígida. Jesus Cristo era uma pessoa mais sociável, que gostava de festa, de casamento, de relacionar com o ser humano. De fato, Deus tem essa questão de relacionar com o homem. É tanto que o Jürgen Moltmann, né, vai dizer que Deus criou o homem porque Deus é amor
e o amor é relacionamento. Vamos prosseguir aqui? E, portanto, portanto, a sede do afeto, do raciocínio, do impulso, do desejo e das decisões. O ser humano emprega esses atributos. Então, a alma está diretamente relacionada com tudo que fazemos, os nossos desejos, nossos afetos, nosso impulso, as nossas decisões, as nossas vontades, sentimentos, razões, intelecto, tudo está diretamente ligado à nossa alma. O nosso corpo é apenas uma forma. Pensa num computador. Então você tem ali o caixote que a gente chama de HD e tem a tela que transmite aquilo que está no HD do computador. A tela é só o meio de transmitir aquilo que está lá na placa-mãe, dentro do caixote que nós chamamos erroneamente, né, de HD, mas a tela sozinha não faz nada. O nosso corpo sem a alma também é só um amontoado de carne. Então a nossa alma que é responsável. Se eu corro, se eu canto, se eu grito. E daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso, sobre a alma do ser humano, sobre o salmista conversando com a sua alma, sobre a alma orando a Deus. Isso é muito lindo. Parte azul aí. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Então, a nossa alma que está no nosso corpo, né, que, que é responsável pelas nossas ações, para comunicar com Deus, ela utiliza-se a ponte que é o Espírito. E para comunicar com o próximo, o veículo é o corpo. Então, para a alma nossa comunicar com outra pessoa, uma alma comunicando com outra, é através do corpo, do abraço, do afeto, do carinho, mas para ela comunicar com Deus é através do Espírito. E vai utilizar os órgãos sensoriais, pele, olho, ouvido, nariz, boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. Então, aqui o comentarista está dizendo que a alma poderia estar entre o espírito e o corpo. Ela é uma ligação entre esses dois. E através do corpo, a alma comunica com outras pessoas. E através do espírito, a alma comunica com Deus. O autor vai falar aqui sobre o cântico de Maria na casa da sua prima Isabel. É uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Nós vemos ali algumas manifestações, a criança movendo no ventre. Então, toda essa questão do relacionamento com Deus e com o ser humano ao mesmo tempo. Muito lindo. Só esse ampliando o conhecimento aqui, vai dizer aqui do aspecto do ser humano. A alma, nefesh, em hebraico, e em grego, psique, ou psique, vamos falar de psique. Ela é frequentemente traduzida por vida. Eu falei aqui para vocês na palavra polissemântica. Então, às vezes, na Bíblia, uma palavra traz vários significados. Mas é preciso de ler o contexto para saber do que é que essa palavra de fato está querendo dizer. Ela inclui a mente, as emoções e o livre-arbítrio. Então, às vezes está falando de vida, às vezes está falando de emoção, de livre-arbítrio, às vezes está falando da mente, mas está utilizando as palavras em hebraico nefesh e em grego psique, ou psique, como dizem algumas pessoas. Mas ela também pode ser sinônimo de pessoa, porque pensa numa pessoa alegre,
Uma alma alegre é uma pessoa alegre. O meu corpo vai mostrar aquilo que a minha alma é. As pessoas só conhecerão a minha alma pela minha reação do meu corpo, do meu físico. E não se enganem, isso pode estar se referindo até a forma com que o meu corpo com que eu me apresento, a forma que eu estou vestido, tudo isso está mostrando a minha alma. Pensa numa pessoa mal-humorada, que eu gosto de preto e tudo, mas que veste as roupas pretas e que quer mostrar que é dark, que é do mal, ou que quer mostrar uma aparência assim mais tipo, né, um vingador, alguma coisa do tipo. Então, isso está mostrando a natureza da pessoa. Vamos prosseguir aqui. Terceiro, para finalizar o tópico 1, alma abatida. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Vemos, por exemplo, o salmista perguntando: por que te abates, ó minha alma? Né? É, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha na tela de vocês. Na salvação da sua presença. Salmo 42, Salmo 42, versículo 5. Vemos mais ainda. Vem aqui, olha. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei na face de Deus? Salmo 42, versículos 2. Vamos ver aqui ainda. Voluntário e renovado, o que devolverei a alegria e a integridade de seu ser. Salmista 51 aqui, pedindo Deus, né, que fala de uma tristeza, de um anseio por um espírito reto. É isso que nós precisamos de buscar com Deus. Esse anseio, essa vontade de estar junto de Deus. A sinopse 1 aqui, que está resumindo o tópico 1, vai dizer: a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana e criada à imagem de Deus. Então somos criados à imagem de Deus, mas a alma que é a sede da nossa emoção, da nossa razão. Aqui no auxílio bibliológico vai falar que da mesma forma que o corpo precisa de água, a nossa alma precisa de Deus. Esse tópico 1 aqui do auxílio bibliográfico vai dizer o seguinte: parar de sentir sede de Deus é o mesmo que morrer espiritualmente. É o que acontece. O corpo, quando para de ter sede, é porque está morto. E nós, quando não temos sede de Deus, estamos espiritualmente mortos. Seria isso que Deus disse para o homem, que quando comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria? Mesmo que não fosse, acreditamos na morte assim, física, a partir daí entra as doenças, a maldição, mas a morte espiritual também é uma realidade. Vamos prosseguir? Tópico 2. A natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Aqui no ponto 1 do tópico 2 vai dizer distinção de substâncias. Em Mateus 28, em Mateus 10 e 28, temos um excelente fundamento para o estudo da alma, como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo, aqui de amarelo para vocês aí, estão profundas verdades espirituais, reveladas por Jesus
a respeito da nossa psique. Então, Jesus Cristo mostrando que a alma não morre, que a alma pode viver eternamente gozando paz e alegria ou não. Uma tangível, o corpo que pode perecer por ação humana, e a outra intangível, a alma que não pode ser destruída pelo homem. Então, algo material e imaterial. Corpo material pode ser atingido por outra pessoa, mas a alma não. Vamos aqui para a parte amarela aqui, ó. A parte imaterial, alma, é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, eu fiz questão de guardar para vocês aqui, diz assim: Então o cordeiro quebrou o quinto selo, está na tela de vocês, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis ao seu testemunho. Esse versículo aqui, ele parece-se que ele é, na verdade, muito importante por diversos aspectos, mas um deles é para mostrar que as pessoas haviam sido mortas, mas a alma delas estavam orando e clamando por justiça. Olha que coisa importante. Quem estava clamando não era o corpo, porque ele tinha sido morto por testemunho. Isso aqui na tribulação, na grande tribulação, mas a alma estava clamando. Isso aqui mostra que a alma não fica dormindo quando a gente morre. Isso aqui mostra que a alma fica ativa, que o ser humano continua ativo depois que passa dessa vida. Se você morrer hoje com Jesus Cristo, o seu corpo volta ao pó, mas a sua alma está segura, consciente com Deus. Aí o corpo vai acabar? Não. Ele vai voltar ao pó, mas no arrebatamento ele ressuscita de novo. Aí a alma, né, o espírito volta, entra no corpo, então será restaurado o corpo, a alma e o espírito, que não vai ser mais afetado pelo pecado. Vamos para a parte 2 aqui, olha. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Jesus refuta as concepções antropológicas, materialistas, existentes desde a antiguidade. O que o comentarista está dizendo aqui é que na época de Jesus, ele já estava debatendo, rebatendo, refutando as heresias daquela época. Porém, nos tempos modernos, nos dias de hoje, temos aqui marxismo, tá? Marxismo. A igreja precisa ficar atenta. Eu tenho bacharelado em teologia, reconhecido pelo MEC, fiz na faculdade, e tenho outros cursos de graduação e faço hoje curso, já fiz na área de educação, ciências humanas, e hoje fazendo na área de saúde. O que acontece aqui é que as escolas, as faculdades, a imprensa está contaminada por esse nome aqui, ó, marxismo. Aí o problema é que a igreja também está se deixando influenciar, porque na verdade tem na faculdade, eu lembro que tinha algumas matérias que tratavam da questão da terra, da questão do ser humano, esse tipo de situação, e ela trazia questões marxistas. E hoje, a nossa escola toda é influenciada por isso.
Inclusive, Paulo Freire, que é o patrono da educação no Brasil. As, as ideias dessas pessoas são todas anti-Deus, anti-Bíblia. E, então é muito comum todo ser humano hoje, por isso, tem a necessidade de pregarmos, de ensinar a palavra para as nossas crianças e mostrar para ela que o mundo está contaminado por isso aqui, ó, marxismo. Vamos adiantar aqui que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Veja Lucas 16, 19 ao 31. Se não me engano, está falando de Lázaro e do rico. O próprio Jesus Cristo refutando. Mas as pessoas vão dizer que, porque o corpo é o corpo, você morreu, acabou, porque tudo surgiu do nada, porque eles vão dizer que, que morre o homem e acaba tudo. Tipo assim, que você pode fazer o que você quiser, porque eles vão pregar contra Deus, contra a família, contra a moral, contra os bons costumes e, infelizmente, até contra aquilo que é belo, que é bonito. Observe que são pessoas que gostam de, de prejudicar o próprio aspecto físico, né? Uma pessoa faz a tatuagem de um demônio no rosto e acha que aquilo está bonito. Então, o que é bonito eles falam que é feio, o que é feio eles falam que é bonito e vira aquela bagunça. Eu estou evitando de falar muito abertamente essa questão aqui, mas é uma questão ideológica. Você vai ver pessoas esquisitas. Porque faz faculdade tal, porque estudou não sei com quem, porque é eleitor de tal candidato, elas têm um perfil, né? Vai pintar o cabelo de vermelho, vai colocar piercing não sei aonde, vai fazer tanta coisa que vai mostrar que é uma pessoa que tem falta de Deus, que precisa de Deus, que tem uma alma amargurada. Aqui, o autor vai falar sobre as ideologias ateístas, são ateus, tá? Acha bonito falar que não crê em Deus e se acham inteligentes, intelectuais. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. É por isso que você pode falar que você é o que você quiser. Você pode falar que você sente algo, que você é algo que... E tá tudo certo na cabeça deles, tá? Mesmo eu vendo que uma coisa... Mesmo eu vendo que a grama é verde e não é vermelha, se eles quiserem, fale que a grama é vermelha e está tudo certo. É uma filosofia que não faz sentido. É uma coisa que não tem graça. Deixa eu só ser mais um pouquinho crítico aqui. É um tipo de pessoa que entra dentro de um saco, uma sacola bem grande, sem roupa, e faz virar puxa ali o ar, o vácuo, e fica tipo aquelas carnes que a gente compra a vácuo dentro da sacola e fala que isso é arte e ganha milhões do governo para financiar esse tipo de bizarrice. E vai falar que isso é bonito, que isso é interessante. Coloca um homem pelado deitado numa sala e as pessoas vão lá tocar naquele homem sem roupa, nu, e fala que isso é arte. Que arte que tem nisso? Alguém tirar a roupa? Onde que isso é arte? A arte é algo que você faz, que você cria, que você... É uma pintura bonita, é algo bem elaborado, é algo que exige uma... É algo que você faz único, que outras pessoas às vezes têm dificuldade de fazer. Então, isso é arte. Mas eles vão dizer que arte não vale nada e que arte é ficar sem roupa. É uma coisa muito bizarra. Vamos prosseguir aqui. 3. Materialismo e teologia. Aqui, o autor, o comentarista, ele vai dizer que na Igreja Católica, daqui a pouco eu vou falar da protestante, tem a questão da teologia da libertação. Tá? Quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz uma matéria sobre Rubem Alves.
Rubem Alves, que em algum tempo já foi cristão, já falou de Deus, mas começou a estudar e deixou que o marxismo entrasse na sua cabeça e começou a falar um monte de asneira, né? Um ótimo escritor, um ótimo intelectual, foi porque já morreu, mas infelizmente deixou que o marxismo o afetasse. E no meio protestante, temos a teologia da missão integral. É aquela teologia que cuida do ser humano como um todo, sabe? Que Mas ela, em vez de preocupar de fato com o ser humano como um todo, porque eu acredito que o ser humano é um todo, e a igreja, tratamos da lição passada, da revista passada, né, do tema passado, a igreja preocupava com a questão espiritual, uma igreja que tinha dons espirituais, uma igreja que tinha ensinamento, doutrina, e uma igreja também que fazia coletas, que ajudava os mais pobres. Então, uma missão integral. Só que, infelizmente, as pessoas que vão defender missão integral hoje, a missão integral delas é apenas a parte do humanitária. Não é, eles esquecem, ignoram a parte espiritual. A igreja precisa fazer missão com a parte espiritual, mas também com a parte humanitária. Eu não estou dizendo que a parte humanitária não é importante, que a parte social não é importante, mas não pode esquecer do espiritual também, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar lutas de classes. É aqui que você observa que isso é muito sutil. A pessoa começa hoje, não, porque nós, como igreja, precisamos de rebater isso, de debater aquilo outro. Daí a pouco você está virando comunista, que não crê em Deus, que não crê na palavra de Deus e que não gosta de igreja. Infelizmente. Teologias contemporâneas, aqui, olha. Reinterpretação da Escritura, com bases na teologia, na vertente da teologia da libertação, compartilham do mesma distorção e confusão espiritual. Vamos lá ler aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 14 e 33. Conflito com a sã doutrina, que a doutrina é essencial para a salvação da alma e do corpo, mas essas pessoas estão mais preocupadas em defender classes. E a igreja de Jesus Cristo não tem classe, só tem um único povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deixa eu adiantar aqui, eu já falei sobre isso aqui, olha, na tela de vocês aí, que embora a Bíblia fala que a alma da carne está no sangue, mas é só no sentido de sinônimo de vida. Porque quando vemos aqui o versículo que eu li para vocês, que abriu o selo e viu lá a alma dos que morreram clamando, se eles morreram, então não deveria ter mais alma. Se a alma estivesse no sangue, então não teria mais alma. Mas eles morreram, mas a alma estava ainda viva. Amém? Vamos para o tópico 3 aqui, para finalizarmos. Esse aqui, ele é curtinho. Ele só tem 2 tópicos, 2 pontos. Edificação e saúde. Deixa eu ler para você aqui o tema do tópico 3. Alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde. Vai dizer que a nossa alma saudável... Gente, isso aqui é uma coisa muito básica, né? Eu falei de psique aqui, mas tem a psicologia, que vai tratar, né, do nosso comportamento, das nossas ações, atitudes, depressão, entre outros tipos de doenças psicossomáticas, esse tipo de coisa. Isso fala de alma. É como se a psicologia estivesse cuidando da alma da pessoa. E, embora eu seja acadêmico de psicologia, nós temos que preocupar com a saúde espiritual
e pedir Deus para curar a nossa alma, conversar com a nossa alma. Então, uma alma sadia, o filósofo já dizia que corpo são e mente são. Vamos dizer então que mente ou alma sã, corpo são, tipo isso. A psicologia vai mostrar que uma alma doente, ela não vai chamar de alma, mas vai chamar de doenças psicossomáticas. Você começa a pensar e atrair problemas para a sua saúde. E a Bíblia já diz isso, né? Da podridão dos ossos e tal. Outro dia falamos sobre isso. Deus nos dá a sua paz, protege nossas emoções e pensamentos. Então precisamos de buscar a Deus para que Ele possa nos dar paz e proteger a nossa mente, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Pensamentos bons, mente saudável e corpo são. Né? Parte verde aqui. A nossa parte é alimentar a nossa mente apenas com o que edifica. Filipenses 4, versículos 6 ao 8. Lembra daquela passagem bíblica e tem até um hino que repete ela, que diz: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Precisamos de pensar em coisas boas, lembrar de coisas boas. Os nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Uma pessoa que fala muito palavrão, que está lidando com pessoas que não prestam, com atitudes erradas, né? Como diz o filósofo, que quem luta com o monstro deve velar-se para não se tornar monstro também. E se você olhar muito para dentro de um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Então, precisamos de ter hábitos bons, hábitos de ler Bíblia, de cantar um hino, né, da harpa, um hino cristão, um hino que louva e exalta a Deus, de orar e conversar com a nossa alma. Isso faz toda a diferença. Purificação e renovação. Estamos terminando. A parte amarela aqui vai dizer: a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos. Veja Mateus 15, 19. Dos desejos impuros e perversos, das intenções e inclinações malignas. A Bíblia adverte com respeito a isso. Então, não precisa de psicólogo falar, não precisa de terapeutas falar. A Bíblia já ensina sobre isso. Precisamos de ter pensamentos bons, atitudes boas, bons comportamentos, boas maneiras e purificar a nossa mente. Devemos purificar, renovar a nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Sinopse 3. A alma precisa ser purificada e renovada continuamente para viver em santidade e comunhão com Deus. Você quer viver uma vida de santidade, de comunhão com Deus? Quer ser uma pessoa bem estruturada, uma pessoa bem equilibrada? Preocupe com a sua alma. Conclusão: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Leia 1 Pedro 1 e 22 e 1 João 1 e 7. Tem uma frase que é atribuída a Martinho Lutero que diz: não devemos impedir que os pássaros, não podemos, impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam um ninho sobre ela. O que Martinho Lutero quis dizer aqui é que, infelizmente,
O nosso corpo, ele tem uma inclinação para coisas erradas. Ele tem uma inclinação para o mal. Então, não tem como você impedir de um pensamento, às vezes, maligno, pecaminoso, venha na sua mente. Mas você pode impedir que esse pensamento se materialize, se realize. Veio um pensamento errado, você ora, você repreende a Deus. Veio uma preocupação, você pergunta: por que é que eu estou me preocupando com coisas que não deveria preocupar? Por que é que eu estou triste, sendo que às vezes está tudo bem com a minha vida? Então é hora que você começa a conversar com você mesmo. O pensamento errado veio, a proposta errada veio, mas você está seguro com Deus. É nessa hora que você busca a Deus, que a sua alma vai clamar a Deus através do Espírito e o seu corpo será fortalecido. Ficamos por aqui. Deixa um comentário aí. Uma paz do Senhor, um amém. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até mais.